Aqui na Hello Kid a gente fala do quadrinho de uma forma geral. Então, obviamente, a gente vai falar também sobre as histórias, na verdade, sobre a história desde o começo e até hoje. E, obviamente, a gente teria que começar do principiozinho de como foi os quadrinhos aqui no Brasil. Não sei se vocês se recordam, mas em nosso segundo vídeo a gente explicou o porquê do nome Yellow Kid. E a gente também fez a abordagem do Ângelo Agostini, que 26 anos antes, ele fez a publicação de uma história em quadrinhos. E hoje a gente vai falar sobre ele. É isso aí, dia 30 de janeiro de 1869 começou a ser publicada no Brasil a revista em quadrinho que foi o estopim, foi o começo de tudo dessa arte maravilhosa aqui no país. Trata-se da revista As Aventuras de Inhoquim, ou A Impressão de Viagem à Corte. Realmente estou olhando ali porque eu não decorei o nome dessa revista toda, não, porque ela vai na pescada. E é de autoria do rapazinho italiano mais radicado aqui no Brasil, chamado Ângelo Agostini. Exatamente. O Ângelo Agostini, ele era ilustrador, caricaturista, chargista, desenhista, astronauta, jogador de ludo, e tudo um pouco mais. Então são essas características de um verdadeiro artista. E claro, ele fazia a sua própria redação. Ele quem fazia todo o teor das suas publicações. E começou a ter esse aspecto de de quadrinhos pelo fato de ter um aspecto quadrinístico, claro. Né? Então ele atribuiu personagens fixos, tinha todo o enquadramento cinematográfico que começou aí sim pegar as referências de uma história em quadrinhos. E sendo que ele fazia tudo de uma forma sequenciada, né? As histórias como tinham começo, meio e fim, coisa que não existia muito na época, né? Exatamente. Ângelo Agostini nasceu na Itália, na cidade de Vercelli, não sei, no dia 8 de abril de 1843. A gente falou que ele foi um grande quadrinista, mas ele teve a infância dele ainda lá em Paris. Ele passou a infância e a adolescência em Paris, só em 1859, com 16 anos de idade, que ele foi para São Paulo, junto com sua mãe, uma cantora lírica. Exatamente no ano de 1864, no período que teve a Guerra do Paraguai, o Ângelo Agostini ele deu início à sua carreira, né, sendo um grande cartunista. Porque ele aproveitou esse momento, né, e começou a fazer grandes sátiras em relação a esse assunto, como a gente mencionou, a Guerra do Paraguai. E ele começou a divulgar os seus trabalhos em um jornal chamado O Diabo Coxo, que era lançado na cidade de São Paulo. E a Guerra do Paraguai era um campo muito fértil pro garotinho. Tinha muito tema, tinha muita informação que ele podia brincar. Inclusive, ele usava muito da sátira, ele usava muito da piada mais sarcástica. E o alvo dele era Duque de Caxias, era recrutamento, eram as pessoas que iam a campo, eram soldados mortos, eram mapas. Então ele fazia muita sátira, assim, ele fazia aquela esculhambaçãozinha com a turma na época para dar uma cutucada mesmo na ferida das pessoas. E não importa o tema, para um chargista, um cartunista, não importa qual é o teor, qual é a sensação, tudo vira uma história para ele, um prato cheio para que ele possa fazer alguma coisa em cima disso. E 5 anos depois, em 1867, ele se muda para o Rio de Janeiro, então capital do Império, e começa a trabalhar em algumas revistas como O Mosquito e Vida Fluminense. E nessa revista Vida Fluminense, o Ângelo Agostini ele começou a desencadear uma história que era chamada, vou dar uma pescadinha aqui, Inhoquim, ou Impressões de uma Viagem à Corte, que foi considerada a primeira história, né, a primeira história em quadrinhos brasileira. E no dia 1º de janeiro de 1876, logo depois de passar a ressaca ali do Réveillon, ele criou a revista Ilustrada, o nome da revista, e alguns anos depois ele fez um dos seus personagens mais célebres, que é o Zé Caipora, em um periódico que se chamava As Aventuras de Zé Caipora. Mas Zé Caipora só sobreviveu até 1888, quando aconteceu um probleminha na vida pessoal de senhor Agostini. O que foi, Eric, que rolou lá? Ele era casado, mas ele engravidou uma aluna. Né? Então isso, na época, gerou grandes problemas, era uma repercussão muito negativa para qualquer pessoa, mesmo sendo um artista renomado, e isso criou grandes problemas para ele, e ele acabou indo embora. Ele foi para a França, e lá teve a filha Angelina. Como ele já tinha 2 filhos anteriormente, com a sua esposa, que infelizmente não sei o nome, não me lembro dela, mas então 3 filhinhos nas costas aí. De qualquer forma, ele voltou para o Brasil
e ele, na revista Don Quixote, em 1895, ele republicou as aventuras lá do Zé Caipora. Câmeras close. E na editora O Malho ele fez a revista Tico Tico, e uma das principais inventividades dele foi colocar a cara do personagem junto com o título, coisa que Boris de Souza fez muito nas revistas da Turma da Mônica. Exatamente. E uma das características do Ângelo Agostini era o seu estilo de desenhar. Ele desenhava em um papel vegetal, depois que ele fazia isso, ele passava a ilustração para uma pedra, exatamente uma pedra. Após isso ele jogava uma espécie de ácido, que virava, que no caso essa superfície virava tipo uma chapa de metal, claro, né, algo bem muito próximo. Então jogando esse ácido criava uma espécie de metal. Então isso permitia que o desenho fosse impresso. E essa técnica é conhecida até hoje como litografia. Então esse era um estilo peculiar que o Ângelo Agostini ele trabalhava. Sendo que Ângelo Agostini trabalhou em plena atividade na editora O Malho até o seu falecimento em 1910. Então, em 1910, faleceu o pai do... dá pra gente chamar assim, tem gente que vai brigar com a gente, mas a gente pode chamar ele como o pai da história do quadrinho aqui no Brasil. E foi justamente pela invencionice ali de Ângelo Agostini que em dia 30 de janeiro de 1869 ele lançou a primeira revista, e foi a data que a gente escolheu para lançar aqui o Hello Kid, por ser uma data muito comemorativa e muito querida por a gente. Então pessoal, essa foi a história do Ângelo Agostini, apresentada para vocês de uma forma bem resumida. E podem ter certeza que futuramente vocês vão ver aqui no canal a história de vários outros ilustradores, desenhistas, chargistas, roteiristas, as pessoas do mundo do quadrinho. E também muitos brasileiros que trabalham a rodo no mercado internacional. Sim. Então, esperamos vocês aí no próximo vídeo e espero que vocês tenham gostado desse. Um abraço. Valeu, moradores do Bacon Hugan, aquele abraço. Valeu, até a próxima. Valeu.